sobre saúde aqui no Jornal da Manhã Unifev. Aqui com a gente já está o professor Ricardo Martins. Muito bom dia, professor. Hoje vamos falar sobre a Covid-19, né? Novas variantes da doença que tem preocupado o Brasil, o mundo, e é preciso manter os cuidados. Muito bom dia. Bom dia, Josiano. Bom dia, Meg. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores. Existe aí um alerta, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. E é importante falarmos sobre isso hoje, porque nós teremos aí um fim de ano bastante, né, importante, com uma movimentação de pessoas, e aí nós temos que reforçar alguns cuidados. É isso aí. E, professor, qual que é, com essas situação, né, a gente tem ouvido diariamente a situação de novas variantes, né? Como que tem sido essa situação, a maior preocupação também dessas variantes, no caso da Omicron, né? E, inclusive, né, o prefeito Jorge Seba, na semana anterior, ele também emitiu um decreto sobre a recomendação do uso de máscara, pessoas que estão com alguns sintomas gripais. Conta pra gente como que está essa situação das variantes, preocupação com isso. Josiano, sempre que falamos de Covid-19, nós já estamos tendo o aparecimento de variantes. É importante que o nosso público entenda por que as variantes elas ainda estão acontecendo. Porque conforme vai acontecendo as transmissões, o vírus ele vai se replicando, ele vai se mudando, ele vai gerando mutações exatamente nesses momentos das contaminações. Então a Omicron, ela já gerou até hoje 300 variações. A Omicron, fora as demais que estão sendo gerando esse grau de variação no mundo. Mas a Omicron em particular, 300 variações, e nesses últimos meses, 2 variações em particular. São nomes, na verdade não são nomes, né? São números. Porque como elas variam muito, eles acabam caracterizando por números. Então nós temos a BQ.1 e a BE.9. Mas já existe uma subvariação na Amazonas, que é a X.99. E daí nós vamos ter sempre uma variação em função do aumento da transmissibilidade. Daí a grande importância de nós diminuirmos a quantidade de transmissibilidade. Porque quanto mais, Oceano, nós transmitimos o vírus entre nós, o vírus ele acaba sendo replicado nas nossas células e em função dessa replicagem, ela vai gerando subvariações. Então, o que nós estamos tendo hoje? Essas 2 variações, BQ1 e BE9, aumentando realmente no território nacional. Mas não é só no território nacional. Na verdade, é no mundo. Isso realmente tem preocupado as pessoas como uma espécie de sinal de alerta. Daí, esse comunicado do prefeito Jorge Seba, que eu achei extremamente importante, não é? E gerar já uma atenção para o nosso público. Professor, e qual é a maior preocupação, né, quando a gente pensa nessas variantes? Nós sempre nos remetemos ao que nós já vivemos pela pandemia. Variações, elas podem atingir pessoas de maior vulnerabilidade, atingir pessoas que não estão com os ciclos de vacinação completos, atingir pessoas que apresentam comorbidades. E como essas variantes, Meg, são novas, nós não sabemos com muita clareza como é que elas vão responder dentro de um organismo e como o sistema imunológico daquela pessoa vai responder a essas subvariações. Sim. Então nós sempre ficamos alertas para que nós sempre vamos reforçar aqui aquilo que nós falávamos com muita tranquilidade alguns meses atrás, que eram os cuidados necessários a receber uma variante nova. De uma certa forma, Meg, nós flexibilizamos muito ao longo desses últimos meses. Houve uma flexibilidade no uso de máscara, houve uma flexibilidade com relação ao uso do álcool em gel, houve uma flexibilidade com relação à questão das proximidades das pessoas. Ok, estávamos em um momento diferente, mas esse padrão de flexibilidade gerou
ou aumento da transmissibilidade. Mas isso não significa aumento da gravidade, que fique claro para o nosso espectador. A transmissibilidade, o que é? A capacidade do vírus de se transmitir entre as pessoas, mas não necessariamente gerar gravidade. Então, por hora, existe essa questão da atenção, ok? Não do alerta ou alarme, mas há uma atenção. Por quê? Pelas flexibilidades, a gente percebeu que o vírus conseguiu espaços, né? E esses espaços a gente agora precisa dar uma contida, não é? Porque nós temos aí algumas características de final de ano que podem ficar mais preocupantes. É isso aí, e algumas medidas estão sendo recomendadas, né? Questão de obrigatoriedade de máscara em algumas situações, por exemplo, transporte e unidade de saúde, que aliás eu acho que nem chegou a parar, né? Unidade de saúde e hospitais, o pessoal manteve. Mas também a recomendação para o uso de máscara, principalmente pessoas que estão com algum sintoma, acordou ali com uma tosse, com algo ali que ele não sabe se é um resfriado ou não. Explica para a gente, professor, sobre a máscara, né? A importância dessa ferramenta como proteção. Vamos orientar o nosso telespectador, mas ele já tem como memória essas questões. Quando houve a flexibilização da máscara, ficou flexível, mas quando o indivíduo tivesse algum sinal e sintoma gripal, ele já naturalmente usaria a máscara para proteger as outras pessoas. Quando há sinais e sintomas relativos à Covid, aí então o indivíduo ele vai ficar mais reservado na sua casa e vai utilizar a máscara como elemento protetivo para as outras pessoas. Então, quando nós falamos do uso de máscara, você tem que pensar em duas coisas: proteger outras pessoas e evitar que qualquer tipo de vírus fique circulante num ambiente fechado. Então nós temos que entender que, como nós aprendemos no passado, o uso da máscara ele é fundamental para quando há situações de sinais e sintomas gripais com aquela pessoa, para proteger outras. E se eu estou num ambiente fechado com aglomeração, é necessário a prevenção ainda para que eu não me contamine frente a uma situação de aglomeração. O que é muito comum? Transporte público, tá certo? Locais de saúde que são fechados e que têm a possibilidade da transmissibilidade de qualquer vírus. Nós não estamos falando só da Covid-19, mas existem bactérias, existem vírus. Então eu estou nessa situação dentro de um hospital, dentro de um consultório, dentro de uma clínica médica, dentro de um ambiente que tem mais circulação de vírus. Preciso usar a máscara como proteção. E em situações em que eu me sinto vulnerável. Às vezes eu vou para um ambiente e que eu não conheço aquele ambiente. Como é que aquele ambiente é? Ele é fechado, as pessoas estão saudáveis, mas eu estou com uma certa cisma, vamos falar assim. Então eu utilizo a máscara. Especialmente para quem é do chamado grupo de risco, né, professor? Exatamente. Aí a pessoa já sabe, já foi muito falado aí quem está nessa situação, a pessoa tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Os grupos de risco, inclusive, foram os que mais geraram óbito durante aquela pandemia de período mais pesado, né? Então, quem são os grupos de risco? Pessoas idosas, pessoas que apresentam comorbidades estabelecidas pela clínica médica, né, como a obesidade, a hipertensão, a diabetes mellitus e também outros agravantes relacionados a doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças imunes. Então, nós temos esse cuidado. Pessoas com comorbidades ou mais vulneráveis, seria importante o uso das máscaras, sim. Da mesma forma que o decreto deixa bem claro, né? Então, em situações de aglomeração, em situações de transporte público e para essas pessoas vulneráveis. Agora, é importante, Josiano, nós entendermos, não é toda máscara. Então, nós temos, pela recomendação da Organização Mundial de Saúde e da nossa Anvisa também, e do Ministério de Saúde nosso, que existem duas máscaras ideais, que são a PFF2
ou a N95. São máscaras que o nosso público vai lembrar que são máscaras que tem um araminho assim, ó, que deixa bem acoplado. E incomoda, não é? Liguei e esquece. Incomoda, mas acopla muito bem e dá 99% de chance de não ter contaminação. A segunda são as máscaras que nós chamamos cirúrgicas. Só que as cirúrgicas, elas têm uma abinha lateral. E aí pode haver contaminação. Então, elas conseguem filtrar diminuir o risco de contaminação em 89%. Aí, o que se faz? Você pode usar a máscara cirúrgica e colocar uma máscara de tecido em cima. Porque aí você tem dupla proteção. E a USP fez um trabalho recente agora sobre essa dupla proteção. Ela chega ao que nós chegamos das N95 e PFF2. Agora, máscara de tecido comum, né? Elas acabam tendo uma fragilidade muito grande. Apesar de serem práticas, laváveis, né? Mas elas podem gerar uma diminuição importante da filtragem. Então é sempre recomendado. Vai usar a máscara de tecido? Ok, use 2. E por apenas 4 horas. E depois troque. Então a dupla camada. Se a pessoa tem a cirúrgica, usa a cirúrgica e usa uma de tecido por cima, que está tudo ok. É aquela coisa, né? A gente vê as de tecido e o pessoal praticamente quando tira a máscara sai andando sozinha, porque dias e dias, né, a pessoa fica com a mesma máscara. E então, olha só, recomendação, 4 horas, hein, gente, ficar com esse tipo, se é para utilizar esse tipo de máscara. Recomendação que utilize das outras, né, professor, de preferência, mas for usar de tecido, 4 horas só. E aí tá vencida. Tá vencida, é verdade. Professor, para a gente encerrar então essas dicas, acho que é até importante, né, um pouco mais adiante a gente voltar a falar, porque claro. Tem essa preocupação do retorno da situação da Covid, né? Qual que é a principal, então, orientação para a população nesse momento? É completar o ciclo vacinal. Para vocês terem ideia, nós estamos com 70 milhões de brasileiros que não tomaram a primeira dose de reforço. Então, 70 milhões de brasileiros são muitas pessoas. Então, nós tivemos o ciclo vacinal, que era 2 doses, na grande maioria das vacinas eram 2 doses. E aí houve uma orientação de uma dose de reforço. Então o que significa? As pessoas que estão com 3 doses, elas estão tecnicamente reforçadas no sistema imunológico. Então, só que para vocês terem ideia como as pessoas se flexibilizaram, essa terceira dose tem 70 milhões de brasileiros que não tomaram. Agora, além da terceira dose, que seria a primeira de reforço, já existe a 4ª e 5ª doses, ou seja, nós temos 3 de reforço já oportunizadas. Para quem, professor? Para os grupos de risco. Então, esses grupos de risco já são estimulados a tomar a 4ª e, inclusive, a 5ª dose. A 5ª dose, principalmente para aquelas pessoas que têm doenças autoimunes, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade já no sentido imunológico. Vamos lembrar, as vacinas, elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico. E quando você mantém o ciclo vacinal completo, você evita muito as gravidades dentro dessas variações. Diminui a transmissibilidade? Não diminui. Por quê? Porque ainda nós não temos todas as pessoas com esse padrão. Quando nós tivermos todas as pessoas com o padrão do ciclo vacinal completo, o que acontece? As variantes baixam e você tem menor transmissibilidade. Então, existe uma transmissibilidade que está aumentando. Nós temos as festas de final de ano, e as festas de final de ano podem gerar em janeiro e até mesmo no carnaval do ano que vem um aumento dessas transmissibilidades. Então, nós temos que tomar todos os cuidados, mas o principal cuidado é vacinação. Mantenha em dia a sua vacinação, né? Está disponível em todos os postos. Isso aí está aberto, né? E é gratuito, ou seja, a gente precisa tomar essa decisão, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física regular e garantir uma ótima noite de sono. E você sabe uma coisa que é muito importante? O sol. Nós temos que entender que o sol também estimula o nosso sistema imunológico. Então, tudo isso ajuda. Mas, professor, tudo isso pode ajudar sem a vacina? Não. Vacinar é fundamental.